Hoje eu tô aqui nesse lugar lindo, Aldeia da Serra, aqui próximo ao Alphaville, Barueri, um lugar maravilhoso. E eu tô aqui em frente à Igreja de Santo Antônio. Sabe por quê? Porque no dia 13 de junho é dia de Santo Antônio. Eu sei que é da religião católica, a devoção aos santos, mas os santos foram pessoas comuns, como nós, e cada um tem uma história. Minha mãe sabia a história de todos os santos e ela era devota ao querido Santo Antônio. E eu presenciei inúmeros milagres, inúmeras bênçãos que ele derramou sobre minha mãe. Tudo que ela pedia, ela tinha muita fé, uma pessoa muito católica. E essa linda igreja é a igreja de Santo Antônio. E no dia 13 de junho é também o meu aniversário. Por isso me chamo Maria Antônia. Então, o Santo Antônio tem uma linda história de vida, de uma vida de fé, de amor ao próximo, de fraternidade. Foi uma pessoa como nós. Foi uma pessoa que teve uma vida, uma história de vida belíssima, dedicada a Deus e à sua fé, independente da religião. Santo Antônio é um legado para nós, católicos, cristãos, independente da sua religião. Saber da história de Santo Antônio, saber do legado que ele deixou, da sua história de fé, de amor ao próximo, é muito importante, seja qual for a sua religião. Santo Antônio foi uma pessoa como nós, que tem uma história linda, belíssima de vida, dedicada a Deus e à sua fé. Uma pessoa com certeza iluminada. E eu estou aqui na frente da sua casa, do seu templo. É uma igreja linda, uma pequena igreja, aqui em Aldeia da Serra. Um lugar lindo, um lugar muito de paz. E agora eu vou contar para vocês a linda história de Santo Antônio. Muita coisa eu já sabia através da minha mãe, porque minha mãe sabia a história assim de todos os santos. Falava: mãe, hoje é dia 3 de abril, hoje é dia do santo, e contava toda a história. De janeiro a dezembro ela sabia todos os santos e toda a sua história. Era uma mulher muito católica, mas a sua fé, a sua devoção era com Santo Antônio. Fernando de Bulhões era o seu nome de batismo. Ele nasceu em Lisboa, em 15 de agosto de 1195. Ele era de família abastada, filho único. Foi ordenado sacerdote aos 25 anos de idade e era seguidor de Francisco de Assis. Aí ele entrou para a ordem franciscana, tornando-se Frei Antônio. Conheceu Francisco de Assis na Itália e aos 26 anos ele dedicou-se aos pobres e necessitados. Ele fazia inúmeras pregações da sua fé, onde muitas pessoas eram curadas só ao escutá-lo. Um dia ele chegou numa cidade e começou a pregar. E ninguém deu bola, as pessoas continuaram passando sem dar ouvidos ao Frei Antônio. Ele não teve dúvida, ele se virou para o mar e pregou para os peixes.
tem um lugar, acho que no litoral de São Paulo, que tem os peixinhos assim saindo da água para ouvir o Frei Antônio. Esse foi um dos seus milagres. E sabe por quê? Que a sua imagem é sempre com o menino Jesus no colo? Porque na sua fé ele se recolhia nos seus aposentos, no seu quarto, e para mim ele meditava. Ele fazia suas orações e fazia uma meditação profunda. Ele recebeu o menino Jesus nos braços, numa dessas orações, numa dessas meditações. E muitos outros milagres são atribuídos a Santo Antônio, muitos, milhares. Eu ficaria aqui falando horas sobre isso. E como disse Jesus, vós podeis fazer o que eu faço e até muito mais. E Santo Antônio fez. Foi um grande erudito em assuntos bíblicos e a Igreja Católica o incluiu entre os seus doutores. Ele morreu no dia 13 de junho em 1231, com 36 anos de idade, em Pádua, na Itália. E é por isso que ele é conhecido também como Santo Antônio de Pádua e também Santo Antônio de Lisboa, que é o lugar onde ele nasceu. Ele foi canonizado 11 meses mais tarde, depois da sua morte, pelos milagres que aconteceram após a sua morte. Isso aconteceu em 30 de maio de 1232. Esse foi o processo de canonização mais rápido da Igreja Católica. Ele é padroeiro de Portugal, ele é protetor das coisas perdidas, protetor dos casamentos e protetor dos pobres. Mas ele é muito conhecido como Santo Casamenteiro, porque naquele tempo as mulheres, a família da noiva tinha que dar um dote à família do noivo. E as moças pobres não tinham esse dote e acabavam não se casando por isso. E recorriam a Santo Antônio e elas de uma forma ou de outra conseguiam esse dote, encontravam um jeito de pagar esse dote à família do noivo. Então ele ficou aí, né, por esses milagres, conhecido como Santo Casamenteiro, mas ele é o santo dos milagres. Então você é de outra religião, não acredita em santos, mas acredita na pessoa que foi Fernando de Bulhões, na pessoa que foi Frei Antônio. Eu creio, eu acredito muito pela fé da minha mãe, com certeza. Ela me provou várias vezes como Santo Antônio ouvia suas orações, como Santo Antônio fazia milagres na vida dela. O meu nascimento, eu nasci no dia 13 de junho, o meu nascimento foi um desses milagres, porque ela teve um parto muito difícil e estava grávida de 8 meses. Eu nasci no dia de Santo Antônio, foi antecipado esse parto e por isso foi tão problemático. E foi justamente no dia de Santo Antônio, porque ela pediu para ele que protegesse a mim e a ela. Então, eu compartilho essa história com você com muito amor, com muita emoção. E mesmo que você não acredite, pense na grande pessoa, pense nesse grande espírito iluminado, Fernando de Bulhões, Frei Antônio. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.